gravação, que depois do curso eu vou mandar todas essas gravações para vocês, tá certo? Caso vocês tenham insônia, queiram estudar aí de manhãzinha cedo, à tarde, quando estiverem correndo, estudando, revisando para a prova do dia 17 de outubro, vocês vão ter acesso a essas aulas. Então, vamos lá. A relação contratual trabalhista, ela é marcada pela desigualdade. De um lado, esse empregador que admite, dirige essa relação contratual trabalhista, e esse empregador que tem o poder de desligar, de encerrar essa relação contratual trabalhista, paga, remunera este empregado, e esses dois cidadãos aqui, empregador e empregado, estão unidos pela linha da subordinação e da onerosidade. São as linhas que marcam: eu sou obediente para receber salário. Essa é a linha que volta-se à relação trabalhista, à ciência jurídico-trabalhista. E aí a gente vê que é uma relação desigual, porque uma pessoa, uma parte, detém o poder econômico e a outra faz parte da atividade empresarial como empregado. Faz parte da atividade empresarial como empregado. Então, não é comum a gente conhecer situações de adoecimento no ambiente de trabalho, acidente no ambiente de trabalho, trabalho escravo, assédio moral, assédio sexual, irregularidades trabalhistas de um modo geral. Por que acontece isso, professora? Porque essa relação é desigual. E aí a gente precisa de instituições como sindicatos, como o Ministério Público do Trabalho, como Justiça do Trabalho, e precisa das fontes para resolver os conflitos que vão surgir, que são marco dessa relação desigual, são marco dessa relação desigual, certo? É por isso que o sistema político comunismo apresenta como saída a detenção do poder político à classe trabalhadora para que ela seja a classe pela qual a ordem vai ser direcionada. E a história já nos mostrou que não funcionou, né? Aconteceu na Itália, não funcionou o comunismo. Então, a gente precisa também pensar em outras formas de solução de conflito para a relação trabalhista lá para frente, depois da prova de segunda fase, certo? Então, essas fontes que resolvem o conflito no direito do trabalho, elas vão ser fontes heterônomas, autônomas e de livre estipulação. Heterônomas, elas são aquelas pelas quais a gente não pode questionar. Elas estão com base na lei, nos costumes, nos princípios, na sentença normativa, na jurisprudência, nos princípios. Não é algo criado pelos sujeitos, certo? É algo criado por algo maior, o poder legislativo de um modo geral, o poder judiciário de um modo geral, e uma vez apresentado, ele precisa ser cumprido. Quer ver um exemplo de fonte heterônoma? O artigo 611B. Se alguém de bom coração puder pesquisar aí no Google e jogar no chat, vai ser interessante para que vocês percebam o conteúdo do artigo 611B da CLT. Este artigo, ele diz assim: não pode ser objeto de negociação, ou seja, as situações lá no 611B precisam ser cumpridas. A fonte autônoma, ela tem a coparticipação dos trabalhadores. Por quê? Porque ela é gerada pela entidade sindical. A entidade sindical que representa os interesses dos trabalhadores e a entidade sindical que representa o interesse da classe econômica. Então, a gente vai ter como exemplo de fonte autônoma o acordo coletivo de trabalho, certo? E a convenção coletiva de trabalho. E a livre estipulação, professora? O que significa? A livre estipulação é a regra criada entre empregado e empregador.
a partir como que eu posso falar? Do que é registrado nesta relação. A gente pode ter como exemplos de livre estipulação o próprio contrato de trabalho, certo? O próprio contrato de trabalho. A gente pode ter também, o aditivo contratual. Aditivo contratual. Professora, eu sei que é muita a atividade de Alexandre, porque eu conheço o trabalho dele. A empresa quer criar uma regra de proteção para o contágio da Covid-19. Então, eu tenho aí uma ordem empresarial, eu tenho uma ordem de serviço, uma regra interna da empresa, que não necessariamente está no contrato de trabalho, nem está no aditivo contratual. Mas, se é importante que ela vire norma, ela precisa ser expressa, precisa ser comunicada. Se é uma norma pela qual eu posso até mesmo, diante do não cumprimento, demitir por justa causa o meu funcionário, por exemplo, o uso de rede social, o uso de celular no ambiente de trabalho, eu preciso apresentar uma prova da ciência dele. E aí é importante que essa norma esteja no contrato de trabalho, no aditivo contratual, na ordem de serviço da empresa, com a via do trabalhador. Certo? E aí, algumas situações para que a gente aplique esse tema fontes. Por quê? Porque até a reforma trabalhista, nós só tínhamos essa classe trabalhadora. Com a reforma trabalhista, surgiu uma classe especial que vai dividir a classe trabalhadora de um modo geral. Para o artigo 444, parágrafo único, essa classe trabalhadora convencionalmente batizada pela professora Flora de hipertrabalhadores é toda aquela que recebe mais. Aí vocês colocam um artigo aí, tá? No chat. Recebem mais que 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social e não ou, tá? E eu não posso apagar uma característica. E tem diploma no ensino superior. Diploma no ensino superior, certo? Diploma no ensino superior. Eu preciso ter as duas características, certo? E aí a reforma trabalhista criou um elevador no tema fontes nas relações trabalhistas. Por quê? O artigo 611-A diz o seguinte: quem é hipertrabalhador não precisa esperar pela fonte autônoma, pode ir direto e negociar com o seu empregador tudo o que está lá posto no artigo 611-A, que é a base da fonte autônoma, 611-A, tá certo? Os hipertrabalhadores não precisam esperar pelo momento de criação da fonte autônoma, certo? E esse tema é muito importante quando a gente for ver já já as situações de compensação de jornada, para que eu entenda qual é a forma de compensação de jornada que vai ser na livre estipulação, na fonte autônoma. Aí vocês já ficam na cabeça de vocês essa informação, certo? E a reforma trabalhista também trouxe uma novidade, que é a possibilidade, anotem isso aí, tá? A possibilidade do empregado compor cláusula de compromisso arbitral. Ou seja, pode constar no seu contrato de trabalho cláusula de compromisso arbitral, que é aquela possibilidade de havendo confronto, havendo alguma celeuma entre as partes, elas poderão resolver no juízo arbitral, resolver esse conflito. E esse artigo 507, a linha A da CLT, este artigo colocou como possibilidade apenas aqueles que recebem 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social, certo?
Então, olha só, não confundam hipertrabalhadores com os trabalhadores que podem firmar compromisso arbitral, porque os hipertrabalhadores precisam acumular essas duas características. E eu posso ter uma pergunta capciosa na primeira fase que fale sobre isso. O artigo 507-A só exige o critério monetário, o critério econômico, que receba mais de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social, certo? E eu coloquei aqui a lei que fala da redução de jornada em período pandêmico, ou seja, até 31 de dezembro de 2021. A gente não sabe como vai ser para o ano que vem, se a gente vai ter a continuidade dessa lei. Essa lei apresenta a possibilidade de reduzir jornada e, consequentemente, reduzir salário, algo que, pelo artigo 7º da Constituição Federal, inciso 13, tá? Artigo 7º, inciso 13, só é permitido via fonte autônoma. Mas essa lei, com base na decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 3, decidiu que é possível, sim, burlar o sistema constitucional e firmar na fonte livre estipulação, a alteração do contrato de trabalho para reduzir jornada e, consequentemente, reduzir salário, certo? Vamos para dicas de jornada de trabalho. Categorias que não controlam a sua jornada de trabalho. O que significa que não há controle? Não há prova, não precisa criar uma prova, um indício da jornada de trabalho. Eu não preciso ter uma prova manual, uma prova eletrônica, controlar de nenhuma forma essas 3 categorias, certo? Não pode ter controle de jornada. Lá para a segunda fase, quem for, acho que é uma pergunta, uma situação mais própria para a segunda fase do que para a primeira. Quem for optar por direito do trabalho, pode vir uma situação da seguinte forma: um gerente, por exemplo, que recebia 20% que recebia 20 horas, que tinha 20 horas extras por mês a receber, pleiteia a condenação da empresa nas horas extras. Pleiteia a condenação da empresa nas horas extras. E aí, você, como advogado da empresa, deverá apresentar a tese correspondente. E aí, qual é a tese do advogado da empresa? Que é impossível o registro de jornada para gerentes, com base no artigo 62, inciso 1º. Então, eu tenho no artigo 62, o coração, isso é muito próprio para quem está advogando para a parte contrária, para a empresa, tá certo? Mas vai ser importante também, para quem está pleiteando horas, principalmente os pertencentes a essas 3 categorias, que são os teletrabalhadores, são os trabalhadores externos e o gerente, certo? Os teletrabalhadores, o trabalhador externo e o gerente. Se eu tenho, pergunto a vocês, por favor, respondam ao microfone. Um teletrabalhador pode firmar acordo individual de redução de jornada por conta da pandemia? Sim ou não? Microfone. Cadê vocês? Alô, som, testando. Tô aqui, professora, mas eu não sei responder, não. Vou perguntar de novo. Um teletrabalhador
Alguém quer falar? Um teletrabalhador pode assinar a fonte livre estipulação, para reduzir a jornada de uma jornada de, sei lá, 8 horas por dia para 4 horas por dia? Se tiver alguma MP assim, poderia, né? Não sei se tem alguma MP que saiu durante a pandemia, né? Não sei. Gente, cuidado, assimilem as coisas. E isso é muito, como é que eu posso falar para vocês? É algo muito fácil depois que a gente aprende. Só que a gente precisa aprender a regra para aplicar às situações concretas. Se eu digo a vocês que não pode ter nenhum tipo de controle, não pode ter controle diante de um teletrabalhador, como é que eu posso reduzir a jornada dele? Vocês entenderam o X da questão? Entendi, entendi. Se eu consigo suprimir, negociar e suprimir aí no acordo individual de trabalho, uma jornada que era de 8 horas para 4, significa que eu estou controlando. E não pode haver controle para essas 3 categorias. Certo? Então, foi gerente, foi teletrabalhador e foi trabalhador externo, já fica atento. O que é que a minha mente vai me levar? Artigo 62 da CLT. E lá para a segunda fase, isso vai ser muito vinculado à tese de defesa, porque é um argumento para questionar a cobrança de horas extras. Como é que um trabalhador externo pode cobrar as horas extras? Na vida profissional de vocês vão ver que é comum, e muito mais comum agora com o teletrabalhador, essas pessoas provarem que, mesmo sendo grupo aí do artigo 62, é possível controlar o trabalho deles. No trabalho externo, por exemplo, com Palm Tops, com software, vamos imaginar aquele carro alugado que tem o GPS. Então, eu tenho formas de controlar essa jornada, tá certo? Se no teletrabalho eu tenho um sistema de ponto, acabou, gente. Acabou. Acabou. Tá fazendo tudo errado, certo? Então, a gente precisa também, Alexandre, compreender o que é teletrabalho e o que é home office. Home office vai muito mais além do teletrabalho, certo? O home Certo, office certo. já existia antes da reforma trabalhista, que era a questão do trabalho por vias telemáticas. Mas o home office, ele não exclui o acesso às horas extras. O teletrabalho exclui, tá certo? Então, se com a pandemia, por exemplo, o meu trabalho de professora, com a pandemia eu passei a trabalhar remotamente, mas o meu trabalho, a minha carga horária não mudou, e isso é muito mais um home office do que um teletrabalho, tá? Agora, vamos supor que um gerente, um analista, uma pessoa que desenvolve um trabalho em grupo e passou com a pandemia a trabalhar de casa, essencialmente aí pela via remota, pela via dos instrumentos telemáticos, com a informação escrita do teletrabalho, que o contrato de trabalho vai ser realizado a partir da contratação ou a partir da pandemia, todo remotamente, então isso é um teletrabalho, que vai ser regido lá pelo artigo 75, que eu já estou antecipando aqui. Mas a gente precisa compreender essas situações. Um erro que aconteceu na pandemia foi das empresas não registrarem essa ida do trabalho, essa saída do presencial para o virtual. Porque essa informação, esse registro, salvaguarda a empresa de possíveis pedidos de horas extras. Porque a nossa legislação, que está em vigor,
não determina o pagamento de horas extras para os teletrabalhadores. Por exemplo, eu não sei, por exemplo, quem trabalha em escritório remotamente, vamos supor que fosse um empregado do escritório remotamente. Isso é muito mais o home office do que um teletrabalho. Mas se você tem no contrato o teletrabalho, tá certo? Você vai aí, na via do artigo 71, com a base no artigo 62, não terá direito a horas extras. O que é um absurdo, porque a gente tem total condição de controlar a jornada do trabalho realizado remotamente. A gente tem software que controla a produção, né? Então, eu posso submeter a minha equipe a esse software e, se for necessário um trabalho além da jornada, remunerar. Mas a legislação ela ainda está caminhando nesse sentido. A gente tem legislação da Itália, legislação de Portugal, legislação da Espanha, que respeita a isonomia de quem trabalha presencial e de quem trabalha virtual. Todo mundo recebe horas extras. Não é o caso do Brasil, e nós estamos aqui analisando a nossa CLT. Então, pelo artigo 75 e pelo artigo 62, não há controle de jornada dos teletrabalhadores. Beleza? Dúvidas? Estou indo rápido, o ritmo tá legal? Tá ok, professor. Tá ok. Ótimo, vamos embora. Intervalo. Intervalo intrajornada. Uma regra muito simples. Quando a gente fala de intervalo, primeiro a gente tem que lembrar quais são esses intervalos. Quem trabalha até 4 horas por dia tem direito a algum intervalo? Sim ou não? Cadê o coral? Não! Muito bem, Thalita. Não! Não tem direito a nenhum tipo de intervalo. Quem trabalha de 4 horas a 6 horas por dia tem direito a quanto tempo de intervalo? 15 minutos. 15 minutos, perfeito. Quem trabalha de 6 horas por dia a 8 horas por dia tem direito a quanto tempo de intervalo? 1 hora, no máximo 2. 1, no máximo 2. E essa é a organização do ambiente de trabalho. Esta é a organização do meio ambiente de trabalho. A gente pode ter empresa que trabalha até 4 horas, até 6, até 8, certo? De 6 até mais que 8. Mas a nossa CLT apresenta uma regra que foi bastante modificada com a reforma trabalhista. É o seguinte, se eu tenho 15 minutos de intervalo para refeição e descanso, e esse intervalo ele deve ser gozado e ele não é pago, não faz parte da jornada de trabalho remunerada do trabalhador. É um tempo dedicado, Alexandre, para a sua área, para o meio ambiente do trabalho, para que ele recupere as energias, certo? Se você tem fome antes das 6 horas, leve um lanchinho e coma trabalhando, porque não vai ter intervalo, certo? A legislação trabalha com esse sentido, só vai ter direito a pelo menos 15 minutos quem trabalha aí até 6 horas por dia, certo? Então, essa pessoa que tem 15 minutos de intervalo, se ela, em um determinado dia da semana, só tirou 5 minutos de intervalo, porque foi necessário voltar ao trabalho, esses 10 minutos que ela perdeu, o quê? De respeitar e vivenciar o meio ambiente de trabalho, de recuperar suas energias, de fazer uma boa digestão, de socializar com os colegas. Esses ricos 10 minutos serão cobrados ao empregador. De que forma, professora? Cobrados apenas pela parte não gozada. Se eu tinha 15 minutos e perdi 5, eu estou em débito de 10. Então, eu cobro 10 minutos para o meu empregador. Aonde? Claro, na Justiça do Trabalho, numa reclamação inicial trabalhista. Diante desses 10 minutos, eu acrescento o adicional de 50%, e esse valor que eu vou receber na Justiça do Trabalho, na sentença, terá natureza indenizatória e não natureza salarial, tá certo? Antes da reforma trabalhista, eu tinha direito a cobrar os 15 minutos, todo o tempo de intervalo que eu teria direito,
mais os 50% de adicional que a Constituição diz toda vez que houver trabalho extraordinário, será adicionado a essa jornada extraordinária pelo menos 50%, tá certo? Então, esse 50% vem disso, e antes da reforma trabalhista tinha natureza salarial, ou seja, repercutia no FGTS, no aviso prévio, no 13º salário, e agora não mais, tá certo? Então, fica atento a essa situação. Onde é que eu vejo esse artigo, professora? Artigo 71, parágrafo 4º. Vão colocando aqui no chat, porque vocês já vão memorizando, já vão acessando esses artigos. 71, parágrafo 4º, coloca aqui no chat. O que é esse artigo? Esse artigo trata-se de intervalo. O que eu preciso fazer quando o meu intervalo não é respeitado? Acabei de lembrar, eu nem coloquei aí, vou até adicionar essa informação neste tópico do intervalo entre a jornada, lá do 611, a linha A. O 611, a linha A, acredito que no terceiro inciso, no inciso 3, fala que pode ser negociado via fonte autônoma a mudança do tempo de intervalo desse último que vocês falaram aí. A gente não disse que quem trabalha de 6 a 8 horas tem direito a 1 ou a 2 horas de intervalo. O 611A falou, ou seja, pode ser objeto de fonte autônoma ou objeto de livre estipulação para os hipertrabalhadores, a possibilidade, dentre várias outras do 611, de quem trabalha mais de 6 horas, de reduzir o seu intervalo para 30 minutos. E aí a gente vê, tem gente que não usufrui de todo esse tempo, né? Não precisa de 1 hora, não precisa de 2 horas para o seu intervalo, para refeição e descanso. E aí a gente pode ter, seja fonte autônoma, seja fonte livre estipulação, que reduza esse tempo de intervalo, certo? Vamos lá. Durante a jornada, o que é importante durante a jornada? Primeiro, lembrar que não há horas itinéricas. Na nossa perspectiva reformista, não existe mais horas itinéricas. O que era horas itinéricas? Quando a empresa ficava localizada em local incerto e não sabido, aquela vila, aquela vila de pescador, por exemplo, que não tem parada de ônibus, não tem rede de transporte público, precisa andar até a pista para pegar um ônibus. Pessoas que moravam, né, neste local tinham direito às horas itinéricas, ou seja, considerava como tempo de trabalho desde a hora que eu saía de casa. Isso aí acabou. Consequentemente, não tem mais o acidente de trajeto na perspectiva da reforma trabalhista. Outra regrinha que é importante vocês assimilarem, está lá no artigo 74 da CLT. Eu não preciso controlar a jornada, olha só, eu não preciso controlar a jornada, aí vocês vão acrescentar, ó, essa base do artigo 62 no mapa mental de vocês, empresas que tenham até 20 funcionários. Lembra que antes de 2019, essa regrinha era para empresas que têm até 10 funcionários. Com a medida provisória da liberdade econômica, essa regra mudou para 20. E durante a jornada é importante também conhecer situações particulares e pessoais colocadas lá no artigo 4º, parágrafo 4º da CLT, que podem acontecer durante o usufruto da jornada de trabalho, tá? O artigo 4º, parágrafo 4º da CLT relacionou situações que podem ser vivenciadas no dia de trabalho, porém não serão consideradas como tempo de trabalho. E aí vale a pena vocês lerem lá essas situações, principalmente para responder às perguntinhas do formulário. Então, se eu estou vivenciando uma situação do parágrafo 4º e eu, por essa situação, peço o pagamento de horas extras, a tese empresarial é de impossibilidade de cobrança de horas extras, porque, diante daquela situação, vou fazer uma revelação, uma antecipação.
Por exemplo, se eu fico estudando na empresa até a cidade diminuir o trânsito da cidade, e eu peço essas 2 horas que eu fico estudando como um mau caratismo também, né, gente? Um mau caratismo dessa parte desse trabalhador ou dessa trabalhadora. Aí eu peço essas 2 horas extras como condenação para a empresa. Esse tempo, essa situação, a tese da empresa não pode ser considerado. Em que pese esse trabalhador estar dentro da empresa, deveria estar trabalhando, mas não está em atividade empresarial. Qual é a ressalva desse parágrafo 4º? Muito importante, anotem com outra cor de caneta. Quando a empresa exige uma vestimenta e o trabalhador passa mais da tolerância de 10 minutos diários para se paramentar. Imagina vocês, eu não sei se vocês já foram para o dentista nesta época pandêmica. Parece um astronauta, né, minha gente? Parece um astronauta. Então, imagina só um dentista que é empregado que precisa se paramentar. Provavelmente ele leva mais de 10 minutos para finalizar toda a sua vestimenta para o seu trabalho. Esse aí, que é uma exigência do empregador. Qual vai ser a cereja do bolo, professora? Se a questão colocar a exigência do trabalhador. Agora, sabe aquele colega de trabalho que está todo fitness, que sai da empresa todo organizado para ir para a academia, e aí ele toma banho, faz o seu jantarzinho ali de salada, tal. Esse aí é porque ele é mesmo detalhista demorado. Isso aí ele faz pela cabeça dele. Não é uma exigência da empresa que ele use tal perfume, que ele use tal roupa para vir trabalhar, certo? Não é exigência. Agora, quando a empresa exige certa vestimenta, exige certo tempo e certa vestimenta para que você desempenhe o seu trabalho, aí pode ser considerado como tempo de serviço. Vamos para o próximo. Compensação de jornada. Olha só o que tem no artigo 59. Eu vou reproduzir rapidinho o que está no artigo 59. Esse artigo 59 é muito legal, que ele fala situações em que trabalhador, eu posso trabalhar além da minha jornada ordinária e não receber as horas extras. Por que não receber, professora? Porque eu assinei um instrumento de compensação de jornada, tá certo? E lá no 59 vai ter a regrinha de que toda hora extra precisa receber o adicional de 50%, certo? E aí, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter a compensação de jornada dentro do mês, tá certo? De 30 dias, dentro do mês, e essa pode ser por fonte de livre estipulação, inclusive livre estipulação verbal ou escrita. Eu posso ter a livre estipulação verbal ou escrita, certo? Esse prazo aí de 30 dias precisa ser atendido, tá certo? Vamos imaginar que a empresa pratica a seguinte compensação de jornada. Em uma semana, aquele setor trabalha 48 horas semanais. Minha gente, qual é o limite constitucional de jornada de trabalho semanal? Qual é o limite constitucional? 44. 44. Muito bem. O limite constitucional é de 44 horas semanais. Eu estou falando aqui que a empresa pratica uma jornada de 48. Mas na semana seguinte, Thalita, a empresa ela faz uma compensação de jornada de 40 horas semanais. Então, aquelas 4 horas que na semana anterior elas foram trabalhadas a mais, na semana seguinte ela compensa, tá certo? Então, é um exemplo básico, tá? Que geralmente as fábricas fazem de compensação de jornada dentro do mês. Essa aí, falem no microfone. Flora. Ô, Flora. Ou não?
Lá na empresa que eu presto serviço, teve um exemplo lá dessa situação de compensação de horas. Veja só, um funcionário, ele se acidentou no final de semana jogando bola, né? Então, ele teve uma luxação no tornozelo e passou 10 dias de afastamento, contestando no atestado, né, do médico. Então, o que é que acontece? Ele queria, como ele já era uma pessoa do TI, normalmente ele faz esse tipo de trabalho. Um momento ele trabalha lá em casa, home office e tal, outro tempo ele trabalha na empresa. Então, ele pediu à coordenadora lá que não colocasse isso como afastamento, colocasse em compensação de hora, né? Então, a coordenadora informou dizendo que não, que ia respeitar o atestado médico. Mas o que acontece aí? Ela não respeitou isso, ela foi na compensação de hora dele, entendeu? Então, como assim? Colocou de lado o atestado do médico. E aí o jurídico da empresa acionou, né? Dizendo que isso aí é um risco que a empresa corre, né? Porque aí está em jogo o atestado dele, uma contestação que futuramente ele pode usar isso, né? Entendi. Essa compensação, essa situação é um exemplo do que não fazer, né, Alexandre? É verdade, é verdade. Um exemplo do que você não deve fazer. Quando um funcionário está doente, a gente precisa respeitar. Ninguém deve trabalhar doente, tá? E doente significa a incapacidade laboral, porque eu posso ter uma doença e não estar incapacitada para trabalhar, tá? Isso tem que ser respeitado. Então, se ele está incapacitado de trabalhar, isso deve ser respeitado. Então, nada deve ser cobrado desse trabalhador que está doente. Da mesma forma que você não pode ser demitido de férias. Seu contrato de trabalho está interrompido, você não pode ser demitido porque você está de férias, tá certo? Mas ótimo exemplo aí, Alexandre, do que não fazer. Continuando o artigo 59. Qual é a outra situação do artigo 59? É a compensação de jornada realizado no limite do semestre. Semestre, até 6 meses, tá bom? Semestre. E aí, gente, anotem isso com outra cor de caneta, porque isso é casca de banana de prova, prova de concurso. Por quê? Porque isso foi novidade da reforma trabalhista. Isso foi novidade da reforma trabalhista. Antes, o banco de horas, porque aqui o instrumento que vai realizar essa compensação de jornada não é mais o acordo individual de trabalho, o aditivo contratual, que vai estar posto ali na livre estipulação, é o banco de horas. E o banco de horas, antes da reforma trabalhista, era um instrumento de compensação de jornada, só admitido na fonte autônoma, tá certo? E aí, com a reforma trabalhista, a gente tem a presença da forma de compensação de jornada no limite do semestre pelo banco de horas. Aqui a forma é diferente. Aqui a forma é escrita, precisa ser escrita, certo? Precisa ser escrita. Vai ser também, pela fonte livre estipulação. Também é pela livre estipulação que eu realizo o banco de horas no limite do semestre, ou seja, até 6 meses. Professor, e quando eu quero criar uma forma de compensação superior ao semestre, superior aos 6 meses, o que é que eu faço? Eu faço um banco de horas também, banco de horas, tá? Só que agora esse banco de horas será dirigido e criado pela fonte autônoma, certo? Pela fonte autônoma, certo? Então, artigo 59, eu acho que é parágrafo 2º e 3º. Livre estipulação. Qual é a regrinha? 30 dias e até 6 meses. Mais de 6 meses, continua sendo banco de horas,
porém, eu usarei a fonte autônoma, certo? Isso aqui é um assunto muito importante para a segunda fase. Para a primeira fase, eu considero que pode cair essa questão de seja o prazo dentro do mês ou dentro do semestre, além do semestre, ou a forma verbal, escrita. Eu considero que essa casquinha de banana aí pode pegar alguém, tá bom? Teletrabalho, já adiantei muita coisa de teletrabalho. Instituto da Reforma Trabalhista, artigo 75, e tem algumas regrinhas especiais. Eu preciso esclarecer desde já que teletrabalho não é um exemplo de contrato de trabalho. Eu já vi por aí nessas postagens que o pessoal gosta de fazer no Instagram, né, os produtores de conteúdo do Instagram, gostam de realizar, que teletrabalho é um tipo de contrato de trabalho. Não é. É uma condição, é um local de você desempenhar o seu trabalho. O tipo de contrato de trabalho vai ser determinado, indeterminado ou intermitente. São esses três. Dentro de determinado, tem uma variedade de contratos de trabalho. Mas só existem três tipos de contrato de trabalho para quem tem o vínculo de emprego: determinado, indeterminado e intermitente. Só tem esses três tipos. E o teletrabalho é uma forma, é uma condição que você exerce o contrato de trabalho determinado, o indeterminado e o intermitente, certo? Por isso que na pandemia, muitos estagiários, que é uma relação de trabalho que tem uma lei própria, realizaram o seu trabalho na condição de teletrabalho. É um local, é uma condição de exercício de trabalho. Não é um exemplo, um tipo de contrato de trabalho. Ele precisa ser, pela sua particularidade, precisa ser registrado de forma escrita, onde, professora? Na livre estipulação, seja no contrato de trabalho, seja no aditivo contratual. Eu preciso deixar isso escrito, eu não posso apresentar essa condição de trabalho verbalmente. Vamos supor que eu preciso comparecer para fazer um treinamento, eu preciso comparecer para participar de uma festa, tá? De uma festividade de final de ano. Vamos imaginar que essa situação precisa acontecer. Essa situação retira a condição de teletrabalho? Não retira, tá certo? Assinada a cláusula que eu sou o teletrabalhador, eu posso ir à empresa quantas vezes for necessário, certo? O que marca o teletrabalho é você conseguir desempenhar o seu trabalho remotamente. Se você não consegue desempenhar o seu trabalho remotamente, você não pode ser um teletrabalhador. Isso na pandemia mudou bastante. Muitas situações que a gente não esperava que pudesse, muitos trabalhos, tipos de trabalhos que a gente não esperava que pudesse se transformar remoto, se transformou. Sabe um exemplo que eu vi na pandemia? Eu conheci uma médica que estava atuando na linha de frente da pandemia, da Covid-19, e ela estava grávida. Acho que setembro, o filhinho dela já nasceu. E aí ela, grupo de risco, não podia mais trabalhar presencialmente. Criou-se uma condição remota para que ela trabalhasse remotamente. E aí ela ficou responsável por apresentar o quadro clínico dos pacientes que estavam na UTI para os familiares, certo? O hospital criou uma condição remota para que o teletrabalho fosse desempenhado. Olha aí um exemplo interessante, tá certo? E outra regrinha importante do 75, da CLT, é o prazo de 15 dias para adaptação. Ou seja, se eu trabalho remotamente e preciso trabalhar presencial, porque o empregador é dele a sua condição, é dele a sua decisão, tá? Ele pode sugerir essa mudança, porque lembra que eu falei que ele dirige a relação contratual. Então, se esse empregador determina essa mudança, é preciso existir um prazo de pelo menos 15 dias para adaptação. Certo?
Adicionais importantes para a jornada de trabalho. Eu tenho 20% de adicional de trabalho noturno, 50% de adicional de horas extras normais, 25% de adicional de transferência, um adicional importante aí para a gente ficar sabendo, e até 100% de adicional para quem trabalha aos finais de semana e em feriados, tá certo? Esse adicional que era de 50% se transforma em 100%. Remuneração. Muito importante, remuneração é o artigo 457. Esse artigo 457 vai definir quem tem natureza salarial e quem tem natureza indenizatória, certo? Quem vai ter natureza salarial? Pelo artigo 457, modificado pela reforma trabalhista e pela lei das gorjetas, serão salário, comissões, gorjetas e gratificação legal. Essa gratificação legal, a gente lembra, por exemplo, o 13º salário, a gratificação do gerente de pelo menos 40%, que está posta lá no artigo 62 da CLT, que a gente já trabalhou ele aqui hoje, e algumas rúbricas que possuem natureza indenizatória. Olha só, está lá no artigo 457. Ajuda de custo, diárias, vale alimentação, prêmios. Professora, prêmio é igual à gratificação contratual? Não, pela reforma trabalhista, pelo, acho que parágrafo 5º do artigo 457, nós podemos ter prêmios pagos em dinheiro, em bens, em serviços. Como assim, professora, serviços? Vamos imaginar que Esther foi tão boa funcionária que ela ganhou como prêmio uma diária, uma semana de hospedagem paga, hospedagem, passagem aérea, transfer de hotel, para curtir Fernando de Noronha, tá? Ela ganhou isso como prêmio pelo trabalho desempenhado. Então, a reforma trabalhista decidiu que prêmio não pode ser só em dinheiro. Ah, e recebi uma cesta de produtos da empresa que eu trabalho. Bens, eu posso sim apresentar como prêmio algo distinto do dinheiro, certo? E eu tenho algumas situações de salário-condição. Por que salário-condição? Porque eu preciso desempenhar essa situação para receber o salário-condição. Vocês lembram o percentual da insalubridade? Vocês lembram o percentual da periculosidade? 30, né? 30. 30, tá certo? Do adicional de transferência? 25. 25, muito bem. E decorrente da jornada, que a gente já viu no slide anterior, 50. Isso é constitucional, tá? Eu posso ter uma fonte autônoma que decide que é muito mais que 50, mas a Constituição apresenta a regra de pelo menos 50, tá certo? Ou 100%. E insalubridade, ela pode ser mínima, 10, ou máxima, 40%, tá certo? A gente tem nos artigos 193 e 194 as situações de insalubridade e periculosidade. Qual é a diferença entre eles? Na periculosidade, eu preciso estar desempenhando aquela função com o tempo de exposição suficiente, que seja indeterminado, ou seja, que seja ao longo do dia que eu esteja disposta, vivenciando aquele ambiente periculoso. Pelo artigo 193 da CLT, nós temos o vigia patrimonial, que é o vigilante, tá certo? O motociclista,
aquele que trabalha com instalações elétricas ou com combustível, tá certo? Esses trabalhadores, eles vão receber o adicional de periculosidade. Professora, e a insalubridade? A insalubridade é um rol vastíssimo, porque vai depender da exposição ao agente físico, químico, biológico. Por exemplo, na pandemia surgiu um novo agente biológico, Covid-19. Eu posso trabalhar exposta ao sol, agente físico. Eu posso trabalhar exposta ao frio, em uma câmara frigorífica. Eu posso trabalhar exposta a um ruído em excesso. Trabalho no estúdio de som, de imagem. Então, os EPIs e o pagamento da insalubridade, eles vão neutralizar, mas não quer dizer que eu não estou exposta. Então, eu preciso trabalhar nessas condições para receber os adicionais correspondentes. Deixei de trabalhar naquela função, abandonei a condição. Então, acaba a necessidade de recepção desses adicionais, certo? Por fim, para a gente ir para os exercícios, nós vamos para a terminação do contrato de trabalho. Primeiro, eu queria que vocês conhecessem o pacotinho de verbas que serão pagas sempre, 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 porque são verbas rescisórias remuneratórias, tá certo? Que é o saldo de salário, 13º salário, férias e o texto constitucional. É claro que 13º salário e férias vai depender se são integrais ou proporcionais. Eu tenho situação, por exemplo, fulana trabalhou menos de um ano para a empresa e foi demitida sem justa causa. Ela vai receber o 13º proporcional, as férias proporcionais. Mas se eu trabalhei por 2 anos, mas não tirei férias, eu tenho débito de férias integrais a receber. Então, esse pacotinho aqui será sempre pago, sempre pago. E esse pacotinho aqui corresponde às verbas indenizatórias, aviso prévio, e os 40% de pagamento do FGTS. E esse pacotinho indenizatório aqui, eu preciso alinhar as modalidades de terminação do contrato de trabalho. Por quê? Porque, a depender de quem deu causa, olha aqui, de quem foi a iniciativa, eu vou analisar quem é responsável pelo pagamento das verbas indenizatórias rescisórias. Verbas indenizatórias rescisórias. Por exemplo, pergunto a vocês: um trabalhador que deixou de se vacinar, mesmo tendo recebido a chamada, e a empresa criou a regra interna via aditivo contratual de que era obrigatória a vacinação. Quem deu causa para esta terminação de contrato de trabalho e qual é esta modalidade de terminação? Microfone, por favor. Microfone. Entenderam a minha pergunta? Hein, pessoal? Vocês estão aí ainda?
Hein, gente? Vocês estão aí? Professor, não sei não, sinceramente. Não consigo responder, não. Thalita, você está por aí? Eu tô, mas a internet tava ruim, acabou que eu saí e voltei de novo, entendeu? Aí eu perdi o fio da meada. Olha só, a pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte. Um trabalhador que assinou um aditivo contratual que deve se vacinar e já houve a convocatória para o seu grupo etário, tá? E a empresa apresenta como regra a obrigatoriedade da vacinação. Se ele se nega a vacinar, primeira pergunta, o que pode acontecer com ele? E segunda pergunta, quem deu causa? Justa causa, não? Demissão por justa causa. E quem deu causa? Ele. O próprio trabalhador. O É. próprio trabalhador. Por causa disso, ele vai receber as verbas indenizatórias? Não. Não recebe, porque foi ele que deu causa. E quais são as verbas indenizatórias, professora? Aviso prévio e 40% do FGTS. Beleza? Entendi. Agora, se foi o caso de um empregador que comete assédio moral, que é um exemplo de rescisão indireta. Quem deu causa e o trabalhador distribui a ação, reclamação trabalhista, deixa de trabalhar. Quem deu causa para este término? No caso, o empregador, né? O empregador. Quem vai ser responsável pelo pagamento das verbas indenizatórias rescisórias? Empregador. O empregador, certo? E aí a gente vai brincando. Associem sempre o pagamento, a responsabilidade pelo pagamento das verbas indenizatórias rescisórias à terminação do contrato de trabalho, certo? A terminação do contrato de trabalho. Por exemplo, força maior. Está lá no artigo 502 da CLT. Força maior, não tem culpa nem eu nem tu. Foi um evento da natureza, um evento, uma situação inusitada, que pode ser considerada como enchente, uma infecção, certo? Só um pouquinho, tá, gente? Rapidinho, rapidinho. Desculpem, gente, achei que era alguém que estava chegando aqui, mas foi só. Ô, professora. Pois não. Eu tenho assim, no caso da segunda fase, não sei se isso pode acontecer, pode ser até besteira. Nessa situação de o empregador provocar e, de repente, o empregador ele vai assumir aí, né, as verbas. Mas no caso de um evento natural, exemplo, um trabalhador sofreu um evento natural dentro da empresa e sofreu uma lesão, né? Sei lá, vamos botar um negócio bem crítico, perdeu a perna. Nesse caso de dano, pode cair alguma coisa relacionada a isso na segunda fase, assim, o dano que ele sofreu dentro do ambiente de trabalho, mesmo que for uma situação natural, a empresa pagaria esse dano moral, esse dano voltado à lesão dele, não sei. Não, Não, né? de forma alguma. De forma Não. alguma. Se ele está alegando isso, ele precisa provar. Aí a grande pergunta é: qual é o nexo de causalidade do Tá. trabalhador com o ambiente de trabalho? Não tem nenhum nexo de causalidade, então não vai ter nenhuma responsabilidade. Entendi.
Não, é justamente essa dúvida que eu estava, né? Se de repente acontecer uma situação dessa na segunda fase, né? Não sei. Não, tranquilo. É só você alinhar isso. Como eu Tá. estava falando, na situação de força maior, nenhum empregado, nenhum empregador foram responsáveis. O que é que o artigo 502 determina como será o pagamento das verbas indenizatórias rescisórias? Pela metade. O pagamento será feito pela metade, ou seja, 20% de pagamento da multa indenizatória dos 40%, no lugar de 40%, 20%, e no lugar de 100% de aviso prévio, vamos supor, uma pessoa que trabalhou 5 anos vai ter direito a 45 dias de aviso prévio, que vocês sabem que depois de 2011, a cada ano trabalhado, eu ganho 3 dias de aviso prévio. E aí, esse aviso prévio vai ser pago pela metade, porque é uma terminação do contrato de trabalho por força maior. Um registro dessa história da força maior. Por conta da pandemia, se uma empresa encerrou o contrato de trabalho pela justificativa da força maior, os tribunais estão exigindo a comprovação de que houve a extinção do estabelecimento. Ou seja, eu não posso simplesmente, vamos supor que eu sou a dona da empresa e vocês três são os meus funcionários. Eu demito vocês três com a justificativa da força maior. Vamos supor que eu tenho um cinema e vocês são os meus funcionários. Eu demito vocês com a justificativa da força maior, mas eu continuo funcionando. Meu CNPJ continua ativo. Eu aproveito a pandemia para modificar o meu corpo de funcionários. Isso aí não pode acontecer. Eu tenho que demitir vocês e encerrar o meu estabelecimento, porque por causa da pandemia eu não consegui, e os atos, né? Os atos do poder público, para que não houvesse a propagação do vírus, então a exigência de cerceamento da liberdade individual e coletiva, né? Empresas, pessoas, elas tiveram que ficar em casa, medidas de restrição de liberdade. Com isso, eu não consegui mais existir enquanto estabelecimento empresarial. Aí eu preciso também provar isso, que eu deixei de existir enquanto estabelecimento, por isso eu preciso dessa redução monetária da rescisão do contrato de trabalho. Beleza, minha gente? Vamos para as questões. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida. Vamos. Thalita, a Vamos sim. internet tá ok? Ou ela cochilou? Tá ok. Ok. Fabi, tudo certo? Esté Tudo certo. saiu, não sei de que horas. Vamos lá. Vocês conseguiram responder? Vocês conseguiram responder ao exercício? Vou responder agora, né? Eu também não vi antes, não. Ai, não sei não, viu? Sinceramente. Olha aí, Jerônimo. Qual é a situação de Jerônimo? Ele é um trabalhador da grande torcida futebolística, que representa toda a classe de trabalhadores. Ele é um hipertrabalhador ou ele é apenas uma pessoa que pode firmar cláusula de convenção de arbitragem? Qual é a situação de Jerônimo? Essa é a primeira questão. Sim, Jerônimo. Tá aí projetada. Ai, peraí, deixa eu ver. Hum, Hein, gente? Qual é a situação de Jerônimo?
Entenderam a minha pergunta? Tô vendo aqui, professor. Como é que eu sei? Como é que eu sei que Jerônimo ele vai ser hipertrabalhador? Ele precisa ter o quê? Quais são as duas regras que a gente viu agora há pouco? Nível superior, né? E Receber o dobro do teto do FGPS. beleza. Isso. É a situação de Jerônimo? No momento, não. Mas Jerônimo tem qual característica? Das duas. Qual característica? Gerente, né? Regional. Esquece a função. Quais são as duas características que vocês acabaram de falar? O teto máximo, né? O teto máximo. Hipertrabalhador precisa de duas. Diploma e duas vezes, viu, Alexandre? Tá, Receber pelo menos duas vezes do teto do regime geral da Previdência Social. certo. Aí a gente tem o quê? A regra monetária. Quando eu tenho a regra monetária, eu não sou hipertrabalhador, mas eu posso firmar cláusula de convenção de arbitragem. E aí, a questão está perguntando para vocês se pode ser firmada a convenção de arbitragem. Pode ou não? Nesse caso, pode, né? Nesse caso, pode, sem decisão, Alexandre, com base no artigo 507, alineado à CLT. Certo? Certo. Beleza. Vou procurar aqui umas questões sobre jornada. Vamos fazer umas questõezinhas sobre jornada. Bora para essa de Lúcio. Bora rápido, tá, gente? Questãozinha sobre jornada. Lúcio, essa questão está falando de situações em que Lúcio vivia no ambiente de trabalho. Outra situação, outra informação que eu não dei para vocês é quando a prova traz essas datas posteriores à reforma trabalhista. Trouxe data pós novembro de 2017, você já sabe que a prova está lhe cobrando o Instituto da Reforma Trabalhista, certo? Certo. Aí, olha só o que a questão está dizendo de Lúcio. Lúcio batia o cartão de ponto apenas no início e no fim da jornada efetiva de trabalho, sem considerar o café da manhã, troca de uniforme, que consistia em vestir um jaleco branco e tênis comum, que ficava na posse do empregado. E o tempo que jogava ping-pong após o almoço, já que fazia em 15 minutos, e poderia ficar jogando até o término do intervalo integral. E aí Lúcio pergunta se essas situações podem ser consideradas como horas extras ou não. Onde é que eu vejo isso? Qual foi o artigo que eu passei para vocês aqui nas dicas que eu vejo essa situação? Eu disse, gente, tem um É o artigo... artigo 71. Não, artigo 4º, parágrafo 4º. Um artigo que vai trazer situações, Thalita, que eu estou na empresa, mas eu não tenho como considerar o que eu estou fazendo como tempo à disposição. O 71 é a consequência de você não ter intervalo legal. Certo? Certo, entendi. Aí vocês precisam conhecer o artigo 4º, parágrafo 4º, tá? Artigo 4º, parágrafo 4º. É preciso conhecer esse artigo, para não cair nessas cascas de banana. Todas essas situações que eu falei aqui, que está relacionado na situação de Lúcio, não gera direitos às horas extras, tá certo? Não gera direitos às horas extras. Olha aí, letra A, letra correta, tá certo? E aí, observem, quando eu disse a vocês durante a aula, a primeira parte da aula, que só quando a empresa exige uma vestimenta, tá certo? E aqui ele fala que
consistia em vestir um jaleco branco e tênis comum que ficava na posse do empregado. Essa situação não é exigido pela empresa, porque ficava com ele só precisava colocar o jaleco e estava tudo certo. Tá bom? Então, não faz jus às horas extras. Gente, o que eu quero que fique para vocês aqui, nessa revisão, e que dure até o dia 17 de outubro, pelo menos, sendo bem realista. Não quero que vocês decorem como uma CLT, não. Eu quero que vocês associem, para que vocês não se desesperem. Começou a ler uma questão que traz situações do ambiente de trabalho, tá? Café da manhã, troca de ferramenta, ping-pong. Eu estou falando do artigo 4º, parágrafo 4º. Situações de compensação de jornada, eu estou falando do artigo 59. Situações de teletrabalho, eu estou falando do artigo 71, combinado com 62. Então, vocês precisam fazer essas associações, trabalhar com causa e consequência, para que vocês respondam a prova assim, ó, bem rapidinho. Tá certo? Então, Lúcio não faz jus às horas extras. Bora ver outra questão bem parecida com essa, que tem aqui. Deixa eu achar essa questão. Aqui, ó, Renato. Questão de Renato. Respondam se cabe as horas extras ou não no caso de Renato. Vai receber ou não vai receber horas extras? Hein, gente? Falem comigo. Não, porque o culto é facultativo, não é obrigação do trabalhador participar. Eu também, como posso. Perfeito. E está posto no artigo 4º, parágrafo 4º da CLT. Eu pedi durante a aula. Ninguém atendeu. Coloquem no chat esse artigo. Comecem a ter familiaridade com esse artigo. Principalmente quem vai fazer trabalho na segunda fase. Tá? Lá nas possibilidades do parágrafo 4º, nós temos... eu acho que o nome é culto ecumênico, celebrações ecumênicas, porque pode ter missa, pode ser culto evangélico, reunião espírita, qualquer situação, tá certo? Qualquer situação. Então, nessa hipótese, não cabe a condenação em horas extras, certo? Vamos para outra questão envolvendo jornada de trabalho. Jornada de trabalho. Olha aí a situação de Pedro. Coitado de Pedro. Trabalhava num lugar perigoso e ele tinha receio de sofrer tiroteio diante da região perigosa. E ele quer saber se, diante de 3 situações, ele pode condenar a empresa em horas extras ou não. A primeira situação é ficar na empresa por conta do período ali que ele tinha medo do tiroteio. A segunda situação é escoamento de água no período de verão. E a terceira situação, falo até de culto ecumênico também. Tem uma quarta situação aqui de culto ecumênico. E uma terceira situação é a vestimenta exigida pela empresa por trabalhar com contaminação radioativa, que levava cerca de 20 minutos. Essas 4 situações podem ser consideradas como tempo a serviço do empregador, todas elas, uma ou não. O que é que vocês respondem? Apenas o período de troca de uniforme. Apenas o período de troca de uniforme será requerido como horário extraordinário. Isso é música para os meus ouvidos, Thalita. Quando vocês conseguem assimilar o conteúdo e sem desespero, tranquila, tá certo? Tranquila. É dessa forma que a gente
vai evoluindo nos nossos estudos, tá certo? É dessa forma. Vamos lá. Acho que essa questão do artigo 4º já não tem mais nenhuma nesse sentido. Vamos para as situações de intervalo. Intervalo. Olha aí a situação de Fábio. Fábio trabalhava em uma mineradora como auxiliar administrativo. A empresa fornece ônibus para facilitar o deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa. O transporte público da casa de Fábio era insuficiente, o fornecimento de transporte é gratuito, ele passava cerca de 1 hora, trabalhava 8 horas. Tarará. O que é que a questão quer saber? Se as horas itineres estão em vigor ou não. A questão só quer saber isso, porque ela está aqui noticiando isso, certo? O que é que vocês respondem? Que não. Que não, porque o fornecimento de transporte é gratuito, tá certo? Aqui, ó, e tem uma hipótese mais específica, porque o tempo de transporte não é considerado tempo à disposição. Essa resposta é mais completa, tá certo? Então, fica essa informação. Se cair uma questão sobre essa história do transporte, é uma liberalidade do empregador fornecer esse transporte, tá bom, minha gente? Não é algo que condiciona o tempo de serviço. Quem se acorda cedo, quem é atento à cidade, nos horários de pico, percebe ônibus deslocando funcionários da Jeep, da Heineken e diversas situações, tá certo? É só uma liberalidade, não é regra. Tá joia? Vamos para outra questão sobre horas extras. Horas extras. Eu acho que essa situação aqui é de horas extras. Felisberto. Felisberto. Olha a situação de Felisberto. Felisberto trabalha como técnico em uma empresa de montagem. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro melhorar de vida nessa empresa. Qual é a jornada de Felisberto? 10 da manhã às 7h48 da noite, com intervalo de 1 hora para refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta-feira. Olha só, o acordo particular. Acordo particular é um exemplo de que tipo de fonte? Heterônoma, autônoma ou de livre estipulação? Acordo particular é um exemplo de que fonte? Livre estipulação. Livre estipulação. Qual é a situação de Felisberto? Ele está trabalhando 8 horas e 48 minutos por dia. A extrapolação, gente, fugiu aqui a palavra. Me ajudem. Extrapolação, é isso. Extrapolação, obrigada, Thalita. Às vezes dá uma trava aqui na minha língua. Extrapolação de 48 minutos. Só que para esses 48 minutos, houve assinatura de um acordo de compensação dentro do mês, totalmente previsto e admitido pelo artigo 59 da CLT. Artigo 59 da CLT, certo? Para isso, ele não tem o intervalo. Como é que tem aqui mesmo? Deixa eu ver aqui no... Ele não tem... ele tem um intervalo, mas ele não trabalha aos sábados. Isso, vai passar 48 minutos todo dia. Todo dia. E aí fechou o acordo de compensação para não ter o trabalho aos sábados. Muita gente faz isso, né? Esse não trabalho aos sábados, ele é compensado durante a semana.
A questão quer saber de vocês se cabe a condenação em horas extras ou não. E aí? Não. Não, porque é possível compensar a jornada. É possível haver a compensação de jornada nos moldes do artigo 59 da CLT. Beleza? Dúvidas? Deixa eu ver. Ó, outra questão legal sobre jornada. Uma questão que envolve o conhecimento sobre intervalo. Intervalo de jornada. Jorge trabalhou na empresa Sapataria Bico Fino. Ó, a data aqui, ó, reforma trabalhista. Fica atento. Com a jornada de 9 às 6 da noite, com 15 minutos de intervalo. Ao ser dispensado, ajuizou a ação trabalhista, reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Aí a questão quer saber se essa atitude de Jorge está certa ou não. O que é que vai acontecer aqui? Se ele trabalha de 9 da manhã às 6 da noite, significa que ele trabalha de 6 a 8 horas por dia. De 6 a 8 horas por dia dá o direito a que intervalo, Thalita? Intervalo de 1 hora. De 1 a 2 horas, não é isso? Isso. Só que ele só tinha direito a 15. Aí o que é que ele fez? Ele pediu 1 hora de intervalo. Ele estava com a cabeça ainda antes da reforma trabalhista. E aí a tese de defesa nesse sentido vai ser qual? Não faz jus à natureza, à repercussão das verbas salariais. Ou seja, ele vai fazer jus apenas ao período não usufruído, com o adicional de 50%, e esta verba terá natureza indenizatória. Qual é o inciso aí correto? Qual é? É a letra A. Letra A, perfeito. Para a professora ficar feliz, qual é o artigo da CLT que resolve essa parada? Eu acho que agora é o 71. Perfeito, Thalita. 71, parágrafo 4º. 71, parágrafo 4º. É ele. E olha, Thalita, você vai gostar tanto desse artigo que você nunca mais vai esquecer dele agora, a partir de agora, porque você vai vinculá-lo à penalidade de não exercício de todo e qualquer intervalo, seja remunerado, seja não remunerado. Tá certo? Por exemplo, há a regra de descanso de 11 horas interjornada. Larguei 6 da noite e pego 8 da manhã. Eu preciso descansar pelo menos 11 horas. Mas se eu fiz jornada extraordinária, trabalho noturno, significa que não vai ter o respeito a essas 11 horas. Se não houve o respeito a essas 11 horas que não são remuneradas, é um tempo dedicado ao meu ambiente de trabalho, ao meu descanso. O que é que eu vou fazer? 71, parágrafo 4º. Eu vou cobrar o período não usufruído, adicional de 50%, e não terá natureza indenizatória. Então, será uma lógica a ser cumprida sempre que o intervalo não for cumprido. A gente está aqui trabalhando com diversos exemplos de intervalo para refeição e descanso, que é o mais comum no cotidiano trabalhista. Mas a gente pode ter uma questão mais elaborada, mais específica, por exemplo, com minas e subsolo, com o intervalo do digitador, intervalo para amamentação. Todo e qualquer intervalo, a gente usa a lógica do 71, parágrafo 4º. Beleza? Alexandre, você ainda está conosco ou você foi tirar o intervalo não permitido? Não, estou escutando aqui, é isso mesmo. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se a gente já exauriu todas as questões de jornada. Eu acho que já. Eu acho que já. Deixa eu só revisar aqui. Ah, tem uma questão de teletrabalho. Eu acho que tem duas. Tem uma questão só de teletrabalho. Olha só. A situação de Jorge. A situação de Jorge é permitida ou não é permitida?
que diga, desculpe, Rogério. Rogério. A questão é gigante. O que é que eu resolvo essa questão? Como é que eu resolvo essa questão? Eu preciso encontrar o erro. Dentre as situações, eu preciso encontrar o erro. Rogério trabalhava em sua residência, com todo o equipamento fornecido pelo empregador, sendo que seu contrato previa expressamente o trabalho remoto à distância, nas atividades desempenhadas. Após um ano de trabalho desse modo, o empregador entendeu que Rogério deveria trabalhar nas dependências da empresa. Até aí, tudo certo? Sim ou não? Sim. Perfeito. Aí a empresa quer Rogério presencial e ela deu um prazo de 30 dias de adaptação. A questão quer saber de vocês se esse prazo está correto ou não. A questão quer saber isso. Tem algum erro nesse prazo? Não, porque, salvo engano, a alteração pode ser feita em 15 dias, tem o prazo de 15 dias, então eles estão dando 30. Eles estão dando mais tempo, porque foi um ano de teletrabalho, tá um ano trabalhando de samba-canção e de blusa social, é muito difícil, ele corre o risco de andar por aí pelado, né, ir para a empresa pelado. Então, o que é que a empresa faz? Vamos dar mais tempo para esse cidadão se acostumar com a sociabilidade, com a rua, com o trânsito. Aí a gente vai permitir que ele volte para a empresa. Não tem nada de errado. Então, a resposta correta é a letra C. Em vista dessa modalidade de teletrabalho, a narrativa não apresenta qualquer irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista. Uma questão muito interessante para a segunda fase também, tá certo? Que poderia cair em segunda fase. Vamos agora para, olha, outra questão sobre teletrabalho. Sociedade empresária do ramo de informática. Respondam aí essa, bem curtinha. Porque ela corta, né? Não sei por que ela corta. Olha só que pergunta interessante. A jornada de emprego em teletrabalho que exceder o limite constitucional será pago como extra. Verdadeiro ou falso? Falso. A empresa pode implementar o teletrabalho sem a concordância do empregador? Não, precisa ter a concordância para essa mudança. Precisa ter a concordância. E os equipamentos representam utilidades e integram a remuneração? Não representam, não é obrigatório a empresa dar, não representa utilidade remuneratória, tá certo? Então, a letra correta é a letra A. Poderá ser realizada teletrabalho, tendo esse prazo de transição de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Beleza? Beleza, tudo certo. Eu acho que agora nós já fizemos todas as questões envolvendo jornada de trabalho. Vamos agora para questões envolvendo remuneração, certo? Remuneração. Vamos começar com a questão de Jorge. A situação de Jorge fala sobre comissões. Quer saber se esses 3% aqui de comissão, esses 3% de comissão que fazia concomitante com suas atividades de caixa, devem ser consideradas como verba que integra a remuneração ou não. Pelo artigo 457 da CLT, comissão é verba salarial ou é verba indenizatória?
Salarial, aí vai integrar. Salarial, aí vai integrar. Fechou. Acabou. Acabou a questão. Partiu para outra questão, certo? Letra correta, letra C. Vamos agora para uma questão sobre adicionais. Aqui, Edmilson é vigia noturno em um condomínio. Paulo é vigilante armado de uma agência bancária, armado. E Letícia é motociclista de entrega de uma empresa de logística. Beleza? Desse grupinho de 3, quem vai receber periculosidade? Letícia, que é motociclista, e o Paulo, que é vigilante armado. Perfeito. A gente exclui o vigia de prédio, vigia de condomínio. Esse não recebe periculosidade, tá certo? Esse não recebe adicional de periculosidade, beleza? Vamos para a próxima questão envolvendo o tema remuneração. Deixa eu ver se tem mais algum. Deixa eu ver se tem mais algum. Não temos. Temos agora terminação do contrato de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Olha só, uma indústria de calçados que se dedica à exportação possui 75 empregados. No último ano, Davi foi aposentado por invalidez. Heitor pediu demissão. Lorenzo foi dispensado por justa causa. E Laura rompeu o contrato por acordo com o empregador, aproveitando-se da nova modalidade de ruptura trazida pela reforma trabalhista, que está lá posto no artigo 484, a linha A da CLT, que a professora cometeu o equívoco de não comentar com vocês ao final do slide. Então, vocês registram aí que o mútuo acordo é uma novidade da reforma trabalhista e vai envolver verbas especiais que vocês precisam correlacionar, assimilar, conforme está relacionado no artigo 484 da CLT. E aí, minha gente, a gente responde essa questão com base no que foi dito, foi respondido na aula sobre quem dá a iniciativa. De quem foi a iniciativa pelo término do contrato de trabalho? Aí a gente já sabe quem é que vai ter direito ao saque do FGTS, porque aqui nós estamos falando de levantamento de uma verba indenizatória. O que é que vocês acham? Quem é que vai receber o valor, o levantamento do FGTS? Todos? Laura? Davi, Laura? O que é que vocês acham? No caso, seria só a Laura? Não. E o Davi? Mas o Davi... Aposentado por invalidez. Sim, tá. Ele, ao se Verdade. aposentar, ele vai receber, sim, o FGTS. Só Agora, diga, Alexandre. veja só, uma dúvida. Eu já ouvi esse comentário, né? Exemplo, durante o trabalho dele, ele sacou esse FGTS para uma compra de um apartamento. A indenização vai ser em cima do valor que existia desse FGTS ou o valor que ele tem real, atual? O atual. O atual, né? O atual.
Entendi. certo? Mas aí isso é uma hipótese da lei de FGTS, Certo, certo? certo. Essa situação aí não tem correlação com o contrato de trabalho. Aqui Ok. nós estamos falando de término do contrato de trabalho e saque do FGTS. Não vai ter direito Certo. Heitor porque ele pediu demissão, mas vai ter direito Laura porque no mútuo acordo eu posso receber 20%, metade da multa Era isso que eu ia indenizatória, perguntar agora. e eu posso sacar até 80% do saldo da minha conta do FGTS. Beleza, Thalita? Então, lá no 484, eu tenho essa situaçãozinha. Para explicar para vocês, esse mútuo acordo, eu vou receber na integralidade as verbas rescisórias salariais e pela metade as verbas rescisórias indenizatórias. Com a seguinte observação, eu só posso sacar até 80%, ou seja, eu deixo 20 lá, né, para que a Caixa administre esse meu valor, e eu não posso me habilitar ao seguro-desemprego. É isso. A particularidade dessa modalidade é essa, tá certo? Eu recebo a integralidade de salário, saldo de salário, férias, 13º salário, contexto constitucional, metade das verbas indenizatórias, metade do aviso prévio, metade dos 40%, ou seja, 20%, e só posso sacar até 80%. Porém, eu não posso me habilitar ao seguro-desemprego. É essa a particularidade do mútuo acordo, certo? Tem outra questão que fala de terminação, que é justamente essa história do mútuo acordo. Olha só, Ferdinando, vejam aí a situação de Ferdinando, respondam. Letra A. Perfeito, Thalita. Letra A. Essa hipótese não depende de homologação judicial nem do sindicato. Pode sim ser extinto por mútuo acordo, com base no artigo 484, a linha A. Está errado por conta disso, certo? E não tem nada a ver com desídia. Desídia é uma possibilidade de justa causa, certo? Teve uma questão que eu vi que eu não resolvi, que foi a segunda questão aqui, Solange, que fala de remuneração, fala de periculosidade de insalubridade. A questão traz duas situações de duas trabalhadoras. Solange é comissária de bordo e ela trabalha na tripulação, certo? E Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma unidade fabril e ela recebeu adicional de insalubridade, mas após 5 anos, a sua função saiu da lista das atividades insalubres e ela, por isso, deixou de receber o percentual da atividade do adicional de insalubridade. A questão quer saber dos candidatos se as duas, uma ou outra, ou nenhuma, tem direito ao adicional de periculosidade de insalubridade. Vamos analisar inicialmente a situação de Solange. Olha só, se Solange trabalhasse abastecendo a aeronave, ela estaria permanentemente diante de que agente periculoso? Explosivo, né? Sei lá, uso de. Combustível. Mas não, ela trabalha na tripulação, ela voa, ela cuida da tripulação de um modo geral. E ela está pedindo a periculosidade apenas pelo curto momento que os encarregados pelo abastecimento entram na aeronave e fazem o abastecimento. Esse não é um período permanente. Essa situação de exposição não é considerada como período permanente. E aí eu peço que vocês anotem a súmula 364 do TST,
364 do TST, que vai exigir a exposição permanente para o pagamento do adicional de periculosidade, tá certo? Eu não posso estar exposta de forma intercorrente ou de curto período. Eu preciso estar exposta permanentemente do adicional do agente periculoso. Beleza? Outra questão, outra situação. Agora, a situação de... como é o nome dela? Iracema. Perdeu a condição de insalubridade. Vai receber? Não, porque se não tem a condição, não vai ensejar o pagamento. Então, nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. Terá direito à insalubridade, tampouco à periculosidade. Letra A. Certo, minha gente? Dúvidas? Gostaram de hoje? Sem dúvidas, gostei muito. Tranquilo, Flávio. Meus trabalhistas. Então, até quarta-feira, vocês vão ter aula de ética profissional na quarta-feira com a professora Flávia. Eu vou estar aqui presente e na mesma história, vocês vão receber o material à tarde, à noite. Eu coloco um lembrete do início da aula e ela sempre vai iniciar às 8 horas, das 8 às 10, tá bom?